A graça e paz de Jesus. Bom, hoje eu estou aqui para trazer um resumo sobre tudo que foi dito e conversado no último domingo, quando nós tratamos sobre os desafios para 2026 e a visão do Senhor para a Igreja Batista Rocha Eterna a partir de agora. Nós tivemos um tempo muito precioso, onde eu tive a oportunidade de, através da mensagem, trazer alguns direcionamentos e também trazer muito da visão que nós precisamos adotar. Começamos então em João 15, versículos 1 e 2, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Então nós iniciamos dizendo sobre isso, porque Deus então tem um processo para nós em 2026. Na verdade, não é apenas um processo, são alguns processos. E nesses processos de Deus, alguns são mais lentos, outros são mais rápidos. Algumas coisas nós vamos viver de uma forma bem acelerada, mas a verdade é que todos nós temos um processo de Deus para viver. E o convite que foi feito é: entre no processo de Deus. Eu não sei qual é o seu processo, é um processo de purificação, é um processo também de santificação, é um processo de entrega, é um processo de servir, mas a verdade é que todos nós temos um processo de Deus para viver. E eu quero dizer que aqueles que dão frutos, eles serão podados. E essa poda também representa isso, tudo aquilo que nos impede de frutificar ainda mais. E Deus vai retirar essas coisas. E aqueles que não dão fruto, ele vai cortar. Mais adiante no texto, ele vai dizer que vai separar tudo isso e vai lançar no fogo. Nós não queremos ser cortados. Nós queremos frutificar para o Senhor. E nós precisamos de poda. E nós não vamos considerar poda como perda. Deus está limpando e essa purificação é fundamental, não somente para que nós possamos frutificar, mas para que a igreja possa alcançar o objetivo pelo qual ela foi criada. Então iniciamos com 3 propósitos fundamentais de relacionamento. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com os irmãos. E terceiro, relacionamento com o perdido. Deus não quer que nenhum desses relacionamentos ande quebrado. Pelo contrário, que nós possamos primeiro relacionar com Deus. A partir do relacionamento com Deus, nós vamos relacionar com os irmãos. E a partir do relacionamento com os irmãos, também vamos nos relacionar com o perdido. Como temos ouvido e dito, o perdido está perdido de verdade. Nós não podemos esquecer da missão evangelística da igreja e a missão de discipular que Deus estabeleceu para cada um de nós. E eu trouxe também sobre uma tentação que eu vivi no mês de outubro, Eu não ministrei a palavra durante esse mês. E o que aconteceu é que Satanás ficou insistindo comigo para que eu pudesse parar e cuidar da minha vida. E a palavra que Deus trouxe para mim foi Filipenses 2, 4 e 5, que diz: Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E de verdade, ter ação como a ação de Jesus é uma questão que realmente vai custar muito. Cuidar da própria vida não é errado, mas a verdade é que só cuidar da própria vida é. E Deus está dizendo para nós que nós precisamos andar como Cristo andou. Ele abriu mão da sua própria vida para entregá-la a nós. E agora nós podemos viver uma vida de relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos e também relacionamento com o perdido, no sentido de buscá-lo e trazê-lo para a presença do Pai novamente. Mais um aspecto que eu trouxe nesse assunto foi a questão do problema que existe quando estamos em uma zona de conforto excessiva. Quando estamos na zona de conforto extrema, o que acontece é que nós não produzimos nada. E mais uma vez, a palavra de Deus está dizendo para nós que aquele que não produzir será cortado, mas aquele que produzir será podado. Se a zona de conforto é o que tem gerado em nós, não apenas uma preguiça, uma apatia na questão espiritual, agora está na hora de abrirmos mão dela, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus e para que nós possamos também atingir o propósito do Senhor para cada um de nós. Então, nós estabelecemos e já comunicamos que o ano de 2026 será para nós o ano do discipulado. Esse assunto vai ser o assunto mais abordado no decorrer do ano e também a gente vai começar a praticar essa verdade dentro da nossa vida. E a gente vai entender que a igreja e o relacionamento com Deus tem muito mais a ver com o discipulado e a vida no 1 a 1 do que necessariamente alguns eventos e algumas movimentações que podem até nos emocionar, mas não transformam a nossa vida. Então, vamos numerar aqui alguns objetivos fundamentais. Objetivo número 1. Garantir que todos sejam discipulados. Implantar a visão celular como base da igreja.
Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que a visão de discipulado será a visão da igreja. Então nós começamos assim, com discipulados através das células, implantando a visão celular como uma forma de pastoreio e de cuidado que a igreja vai ter, e além disso, a visão também que vai abordar o discipulado a partir dos ministérios. A pessoa que participa de qualquer um dos dois estará sendo discipulado pelo seu líder de célula ou seu líder de ministério. Teremos também o discipulado para aqueles que nem participam do ministério e nem participam de célula. Eles também terão seus grupos aonde nós vamos direcionar, abençoar e também incentivar para que essas pessoas possam iniciar não somente um processo de mais participação na igreja, mas para que eles possam também desenvolver uma vida frutificando para o Senhor. Porque na hora que o processo chegar, não será de corte, mas será de poda. O intuito: amar mais a Deus e formar discípulos de Cristo. Nós não queremos discípulos de nós mesmos. Não é possível que alguém se torne apenas um discípulo parecido com Sidney. Nós precisamos de discípulos de Jesus. E nós vamos fazer isso quando nós aplicarmos na palavra de Deus, quando nós nos aplicarmos a obedecer a palavra de Deus. E fazendo esse processo, Cristo vai ser cada vez mais demonstrado, não somente dentro da nossa igreja, mas em todo canto que o Senhor nos mandar ir. 2. Dentro da estrutura de célula, nós temos algumas coisas bem importantes. Primeiro, que elas iniciam em janeiro com aqueles que formaram nesse curso que nós estamos terminando agora, chamado Metanoia. E além disso, uma coisa muito importante é que apenas aqueles que se formaram no Metanoia poderão estar nas células, porque a visão de célula foi ensinada da maneira correta ali. Nós vamos iniciar a reunião de célula em janeiro de 2026. Aqueles que não se formaram no Metanoia não poderão participar até que se inscrevam no novo curso de formação de liderança, para que consigam então entender qual é a missão e poder participar. A ideia não é distribuir a igreja nas casas. A ideia é fazer com que as pessoas que saírem da igreja para as casas possam ser então um canal de bênção para o bairro, para a rua, para o lugar onde elas estão indo. E aí, chamando o perdido para dentro, fazendo então essa ponte entre o perdido e Deus. E essa célula não pode se tornar então um lugar em que os próprios cristãos se reúnem para poder apenas conversar uns com os outros, ter essa comunhão uns com os outros, sem o foco no perdido. Teremos outros ambientes para isso, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Ou seja, se você não se formou no Metanoia, você não pode ir para as células por enquanto. Mas eu tenho uma solução que eu vou te apresentar já já. E algo muito interessante que aconteceu em 2025 é que algumas pessoas não entenderam muito bem a questão do nome Metanoia. E isso então dificultou a participação de alguns irmãos. Para facilitar, nós estamos mudando o nome, então nós não teremos mais o curso chamado Metanoia. Nós estamos inaugurando o que vamos chamar de Escola do Reino. Dentro da Escola do Reino, teremos vários cursos de formação, como batismo, transferência e a formação para liderança. Assim, facilitando a nossa comunicação e também o convencimento do Espírito sobre o seu coração. Deus deseja que a gente participe disso, porque o curso de formação vai te ajudar a frutificar mais. Teremos então na Escola do Reino essas 3 atividades: o curso pré-batismo, a transferência e também a preparação para a liderança. E agora, uma grande novidade. Nós estaríamos então com a semana dessa forma: terça-feira, curso de transferência, batismo e formação da liderança. Quarta-feira, culto quarta na rocha. Quinta, dia padrão de células. Lembrando que teremos células em outros dias. Sábados, atividades de jovens, homens, mulheres e outros. E domingo, com 2 cultos, 9 e 18 horas. A verdade é que depois de muito orarmos e debaixo de uma direção do Senhor, nós decidimos então por suspender os cultos de quarta-feira. Nós vamos levar tanto a sério essa formação para a liderança e também a vida de discipulado, que nós estamos então suspendendo durante o ano de 2026 o culto quarta na rocha. Primeiro, sem o culto de quarta-feira, haverá mais tempo, vida e dinamismo nas atividades de discipulado. Vários ministérios têm dificuldade de escala para as quartas-feiras. Recebemos muito de Deus nos cultos de quarta-feira, mas muitas pessoas escolhem apenas um dia para participarem. Estamos levando a visão celular e discipulado muito a sério. Muitas igrejas fazem mais cultos para arrecadar mais. Estamos mais preocupados com o seu discipulado e como você recebe e transparece a Cristo. Debaixo dessa direção, nós estamos obedecendo o que Deus está estabelecendo para nós. Como não haverá o culto da quarta-feira, todos nós estamos mais do que convidados para estarmos então na formação na terça e na célula na quinta. Como as pessoas que não formaram no Metanoia não poderão estar na quinta-feira, só serão liberadas a partir do momento da inscrição e participação
desse curso de formação para liderança. O curso que chamamos atualmente de Metanoia. Eu quero trazer uma reflexão para você, porque de verdade os cultos eles não são feitos para nós. Os cultos são feitos para o Senhor. E à medida com que ele recebe a adoração e ele recebe o louvor, ele vai determinar então o que é válido e o que não é. Debaixo dessa direção, ele está dizendo para nós que ele agora também está colocando essa mesma preocupação e urgência no nosso coração de que melhor é obedecer do que sacrificar. Deus não deseja que simplesmente a gente morra para estar num culto sem desenvolver uma vida de relacionamento com Ele, sem uma vida de relacionamento com os irmãos e também sem uma vida de relacionamento com o perdido. Deus deseja que frutifiquemos e às vezes o fato de estarmos com uma agenda tão apertada, isso faz com que a gente acabe justificando e vivendo de fato no meio termo. E de verdade, Deus está dizendo para nós que o nível de amor do nosso coração precisa subir. Suspender o culto de fato não é pouco. E eu queria que você compreendesse isso porque nós estamos abraçando a visão de discipulado. E Deus espera de verdade que a gente possa desenvolver uma vida com Ele, uma vida com os irmãos e uma vida de relacionamento com o perdido. Estar no culto sem alinhar essas questões, de fato, pode bloquear a nossa adoração de fluir. Eu quero destacar para você sobre a questão de saúde e tempo com a família. Porque, de verdade, se a gente desenvolve uma vida onde a igreja, de fato, se torna esse lugar que nós estamos de segunda a segunda, nós teremos muita dificuldade no relacionamento com o perdido. Deus, Ele deseja que tenhamos relacionamento com Ele todo dia. O culto é o momento de nós celebrarmos e adorarmos ao Senhor juntos e Ele é maravilhoso. Mas a partir de agora, o que Deus está dizendo para nós, gastem a vida de vocês em discipulado, preocupando uns com os outros, amando uns aos outros e também amando ao perdido. Deus espera isso de nós. E se o ano do discipulado chegou, mais uma vez, eu quero te dizer que essa será a grande prioridade. Dentro do conteúdo, então, para 2026, nós vamos começar as células com o livro de João. Todas as lições estarão no livro de João. Essa lição vai trazer, então, um objetivo bem claro. Ame a Jesus. Entenda quem Ele é. O máximo que você conseguir. Gaste tempo para aprender sobre o Cristo. Gaste tempo para viver uma vida com Deus. E João, ele é muito indicado nisso porque ele é o discípulo do amor. Ele tem algo que revela Cristo de uma maneira diferente. E eu quero muito que você também tenha essa mesma paixão pelo Cristo, que você tenha temor também pela presença de Deus. E eu sei que isso vai transformar tudo. A forma de enxergar, a forma de agir, a forma de reagir. E eu tenho certeza que essas lições vão abençoar muito a sua vida. O foco estará no perdido e naqueles que começaram a caminhada. Se você já tem mais tempo de cristão, o seu objetivo estará então em como ensinar, como transparecer a pessoa de Cristo para esses. Se você acha então que não tem capacitação para liderar, para abençoar e para ensinar a palavra, eu quero te convidar mais uma vez a estar nesse curso de formação. Nesse curso, nós vamos então trazer ferramentas fundamentais para que você possa começar esse trabalho. E eu sei que isso vai dar muito fruto para a glória de Deus. Mais uma vez, aqueles que dão fruto, Ele poda, mas aqueles que não dão fruto, Ele vai cortar. E nos grupos de discipulados, vamos utilizar esse livro chamado Discipulado Começa com Contemplação. Ele nos ensina muito sobre isso, porque todo discipulado precisa apontar e de verdade começa com uma contemplação do verdadeiro Cristo. Ele é apaixonante e eu quero que em nome de Jesus isso possa arder no meu e no seu coração, não apenas em 2026, mas por toda a nossa vida. Dentro da igreja, vamos então todos nos unir em intercessão e adoração. É muito comum entendermos que quem está na intercessão é mais espiritual. E de verdade, Deus está convidando toda a igreja para ser uma igreja mais espiritual. Por fim, mais ou menos importante, o foco na construção do novo espaço. Esse lugar, querido, que será chamado então a sede da igreja, não é de fato a igreja. Igreja somos nós. E eu estou dizendo isso para você porque Deus espera que a gente invista em discipulado agora também para nos prepararmos para o crescimento que Ele tem para nós. E se você está conosco na Batista Rocha Eterna, é isso que Deus tem para você também. Porque de verdade, Deus não está confuso. E eu quero te dizer que debaixo dessa direção, nós vamos crescer. Porque vamos nos importar mais uns com os outros, nós vamos investir mais nas questões do reino de Deus e principalmente nós não vamos estar olhando apenas para os nossos interesses, vamos alcançar os perdidos. Isso é algo que é um investimento para a eternidade. E eu quero te convidar a participar disso profundamente. E por mais que tenha algum medo, alguma insegurança por causa das mudanças, mas essa mudança, querido, foi proporcionada pelo próprio Deus para a igreja. Quero te dizer,
que mesmo com um culto a menos, de verdade, Deus deseja que a gente aumente o nível de comunhão, de relacionamento. E esse novo espaço vai nos ajudar também a ter mais condições de atrair mais pessoas. Isso é foco no reino. Não é simplesmente por causa de um espaço grande, ter uma nave grande. Isso não é interessante nas questões do reino. Deus espera de nós é que a gente possa se envolver tão profundamente em discipulado, que a gente possa chegar nesse lugar, nesse novo espaço, nessa construção e declarar que verdadeiramente aquele lugar é do Senhor e que o perdido será encontrado pelo Senhor naquele lugar. E as pessoas terão transformação no nível espiritual, no nível social, nas demandas físicas. E eu sei que em nome de Jesus seremos uma igreja de referência, porque estamos agora alinhados cada vez mais com a vontade do nosso Senhor. O que nós mais vamos precisar em 2026 são de pessoas dispostas para ouvir e obedecer à voz do Senhor. Se você é essa pessoa, seja muito bem-vindo ao time, porque eu tenho certeza que nós vamos frutificar muito, alcançar o perdido, amar ao Senhor e desenvolver uma vida que o agrade. Eu sei que esse período também é um período de mudanças, mas não apavora não. Fica tranquilo, Deus está no controle, nós estamos debaixo de direção e isso nos dá muita tranquilidade, porque antes de qualquer coisa, tem essa certeza que a igreja pertence ao Senhor. Ele é quem direciona, é quem protege e é quem supre. Deus, então, possa te abençoar poderosamente e eu quero te ver não somente em 2026, mas esse resto de 2025, toda a vida rompendo, ganhando gente para Jesus, frutificando muito, porque o processo que nós vamos passar é um processo de poda, que não seja em nenhum de nós um processo de corte, porque de verdade Deus deseja que a gente frutifique mais. E nós só vamos frutificar mais estando conectado a essa videira verdadeira. E seja conectado a Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.